nós temos várias mudanças sociais, político-econômicas que estão afetando a forma que nós vamos gerenciar os negócios, ou seja, a forma que nós vamos gerenciar as nossas organizações. Então nós temos aqui, eu coloquei para vocês, a questão da globalização, abertura econômica, processos de privatização, aumento da produtividade, aceleração da competitividade, revolução tecnológica e impacto da TI que influenciam assim diretamente na forma como nós vamos comunicar com as pessoas que compõem aí a nossa organização. E a partir do momento que ocorrem todas essas mudanças representam um grande desafio para as empresas. E nós, como gestores das organizações, nós precisamos ficar atento ao o que essas mudanças estão impactando no dia a dia de nossa empresa. E o que essas mudanças vão impactar nos processos de comunicação organizacional, tá certo? Então nós precisamos de preocupar com esse fato. Por quê? Essas mudanças, elas estão ocorrendo tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo. Quando a gente pensa no âmbito interno, nós podemos observar que as relações com os empregados, né, diferentes relações aí em termos de estilo de gestão, ações humanas, tudo isso aí está sendo mudado com o tempo. Antigamente nós tínhamos aí, que eu coloquei aqui para vocês, os modelos lineares, verticais, imperativos, né? E esses modelos que são aqueles baseados na arbitrariedade, na coerção, ou seja, o manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Algo que vem mais do topo, né, da pirâmide hierárquica da organização, descendo aí para os níveis mais baixos, como sendo ordens, sem ouvir as pessoas de nível hierárquico mais baixo, isso aí está sendo mudado. Nós precisamos, então, pensar, não é, na nossa organização e nessas relações com os nossos funcionários, com as pessoas que compõem aí o nosso quadro, né, de funcionários da nossa empresa. Por quê? Hoje nós temos aí alguns modelos, né, de gestão mais voltados para essa questão do trabalho em equipe, maior participação e autonomia dos envolvidos. O que significa isso, né? Significa que nós temos uma administração mais participativa. Então, nós precisamos comunicar melhor com as nossas equipes, com os nossos colegas que estão no nosso mesmo nível hierárquico. Nós precisamos de compartilhar conhecimentos, porque com a questão da competitividade, com a globalização, como eu coloquei para vocês, nós enfrentamos maiores ameaças, é claro, né, e maiores oportunidades. E para isso nós precisamos de comunicar melhor. Então, internamente, nós pensamos nessas mudanças que estão acontecendo em relação à questão das pessoas, processo de gestão, e isso tudo influencia na questão da motivação e, consequentemente, maior nível de qualidade ou não no desempenho de suas atividades, né, no dia a dia da empresa. Agora, pensando no âmbito externo, né, o que está acontecendo? Com o aumento da competitividade, as empresas acabam pressionando uma a outra. Para quê? Para que haja, então, propostas inovadoras para as atividades de serviço, mercado, marketing, além de maior atenção às questões culturais, éticas e sociais que envolvem aí as ações nas organizações. O que nós queremos dizer, né, com isso, então? Então, as empresas hoje, elas estão procurando, né, fazer propostas que elas vão inovar no serviço que elas estão oferecendo. Muitas vezes um serviço que eu ofereço hoje, com alguma mudança que ocorreu no ambiente, com um novo player que surgiu aí no mercado, eu preciso desenvolver uma proposta que seja mais inovadora, que irá agregar maior valor para o cliente e que vá, né, trazer para a nossa organização um certo diferencial competitivo, ok? Que vai nos fazer, então,
perdurar aí maior tempo, né, e crescer mais rapidamente nesse mercado. E aí a gente pensa na questão das nossas atividades de marketing, o que nós precisamos fazer para a gente gerar valor para o nosso cliente, gerar valor para a sociedade e, é claro, que estejam aí de acordo com as questões éticas e sociais e atendem, né, diretamente a essas mudanças que estão ocorrendo no ambiente. Bom, então pensando nessa questão aí, quando a gente pensa tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo, é importante nós observarmos no dia a dia o que nós precisamos de fazer para mudar esta questão dos nossos processos de comunicação, porque como vocês viram, a comunicação então, ela é fundamental para que a gente consiga criar uma imagem, né, que seja satisfatória aí, nesse mercado e consiga atender todas essas mudanças que estão ocorrendo no ambiente. Então, todas essas mudanças que eu comentei aqui com vocês inicialmente, elas não permitem a existência de um modelo arcaico de comunicação, calcado apenas em fatos sociais e relevantes à organização. O que eu quero dizer com isso? Todas essas mudanças que estão ocorrendo, elas não vão permitir que nós, como gestores de organizações que estão inseridas nesse ambiente de competitividade, continuamos adotando aí, que a gente continue adotando modelos que são arcaicos de comunicação, modelos que utilizam a comunicação que vem de cima para baixo, sem considerar as percepções das pessoas que trabalham dentro da nossa organização, com a gente no dia a dia desenvolvendo os nossos projetos, e nós também não podemos ficar atentos apenas a fatos sociais que a gente considera que vai afetar a nossa empresa. Hoje, tudo que está acontecendo no mercado, né, todas essas mudanças que acontecem aí na questão da economia, mudanças socioculturais, mudanças político-legais, tecnológicas, influenciam a nossa empresa. E é claro que nós precisamos, então, pensar no nosso modelo de comunicação. E eu considero essa frase aqui muito importante, que eu coloquei aqui para vocês, que a comunicação, ela é o alicerce que dá forma à organização, fazendo-a ser aquilo que ela é. Ou seja, o que é um alicerce? Não é? Então imagine só, a empresa alicerçada na comunicação. E vocês vão ver que eu vou trabalhar no nosso finalzinho aí da nossa segunda aula, envolvendo mais fatores dentro da comunicação organizacional que não sejam apenas relacionados à comunicação interna, porque quando nós vamos trabalhar essa questão da comunicação, entre essa questão de criar uma imagem da empresa no mercado, nós não podemos apenas pensar naquele modelo de comunicação empresarial que focava apenas a comunicação interna, mas sim nós precisamos de pensar na comunicação organizacional envolvendo todas as ações comunicacionais da empresa com os seus públicos, tanto público interno quanto público externo, tá certo? E eu coloquei aqui para vocês o tempo que a gente passa aí comunicando, ou seja, 70% do nosso tempo nós passamos em processos de comunicação. O que significa isso? Que durante o dia todo, 70% do nosso tempo nós estamos conversando com algum funcionário da nossa equipe, passando alguma orientação ou instrução para ele, conversando com um colega que está na nossa mesma posição, por exemplo, enviando e-mails, não é? Comunicando com outros departamentos, com outras pessoas que têm interesse naquele assunto que nós estamos transmitindo, escrevendo, seja carta, memorandos, enfim, nós estamos comunicando o tempo todo, até com um simples olhar que você direciona aí para uma pessoa da sua equipe, você está dizendo algo com aquele olhar ou com o seu gesto. Por isso que nós precisamos, então, dar muita atenção para essa questão da comunicação. Mas, então, o Matos, ele coloca aqui, a falta de diálogo, de abertura à conversação e à troca de ideias é, sem dúvida, o problema que mais prejudica o funcionamento de organizações
e países como um todo. Então, a questão da ineficácia na comunicação, ela prejudica a organização e prejudica um país como um todo. Nós temos aí vários problemas relacionados a essa questão de comunicação. Então, quando há essa falta de diálogo, nós precisamos estar conscientes dos problemas que podem gerar, né, das consequências que podem gerar por essa forma que eu estou aí gerenciando a nossa empresa. Então, nós como profissionais de gestão, como profissionais das organizações e inseridos nesse ambiente, nós precisamos de nos preocupar. Como é que eu estou agindo, como é que eu estou trabalhando com os processos de comunicação na nossa empresa. Então, durante toda a nossa aula, eu faço esse convite para que vocês também reflitam sobre a postura de vocês enquanto executivos de organizações, sejam grandes ou pequenas, como é que está aí, né, a postura de vocês em relação a todos os aspectos que nós vamos falar aí em relação à comunicação organizacional.